Lídia Monteiro, vogal do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal. Estamos aqui para termos uma conversa precisamente sobre um dos ângulos do turismo, o enoturismo, um conceito que começou há alguns anos por estar muito relacionado apenas com vinho, que depois se foi tornando mais transversal à gastronomia, à paisagem, até à própria cultura. Em concreto, para o turismo de Portugal, que conceito é este, o do enoturismo? Bom, enoturismo é, sem dúvida, toda aquela experiência turística que podemos fazer que esteja associada a territórios vinheteiros, que esteja associada a um património, uma cultura que tem que ver com a nossa produção vitivinícola, mas também é possível fazer enoturismo em ambientes que não necessariamente tenha que provar vinho, até porque também é possível ter uma experiência de enoturismo com crianças, com pessoas que não gostam de vinho, mas que possam ter o contacto, por um lado, com as nossas paisagens, com aquilo que é a nossa cultura, mas possam também ter experiências em ambiente laboratorial, poderem fazer o seu próprio vinho, por exemplo, ou terem uma experiência de arte relacionada com o enoturismo. Eu diria que é toda aquela experiência que, de uma forma ou de outra, a linguagem e as histórias relacionadas com a vinha e com o vinho estão presentes. Quando esta palavra, no fundo, começou a entrar no nosso léxico, parecia quase que esotérica ou exótica para muitas pessoas. Hoje em dia, pegando por aí, acha que que é um conceito muito mais democrático, muito mais aceito e, sobretudo, muito mais compreendido pela generalidade das pessoas? Sim, eu acho que as pessoas percebem muito bem o que é o enoturismo. Acho que também o consumidor, a nível internacional, que há muitos anos já tem experiências de enoturismo e que conhece o que é ter uma viagem associada, de alguma forma, a territórios que são produtores de vinho, áreas que têm experiências que, de algum modo, o vinho é ali a matriz que liga as histórias das famílias, a história do património, a história da natureza que o envolve. O consumidor internacional hoje em dia conhece muito bem o enoturismo. Aliás, nós, enquanto país, somos um dos destinos turísticos, um dos destinos de enoturismo mais reputados, mas temos uma competição muito forte, não só do velho mundo, digamos assim, como também do novo mundo. Em diferentes ocasiões, a Lídia Monteiro tem tido a oportunidade de se referir ao enoturismo como uma oportunidade para o desenvolvimento dos territórios de baixa densidade. O que é facto é que, se olharmos para o mapa do país, percebemos que a esmagadora maioria dos enoturismos nacionais se encontra nas regiões do Norte, do Centro e do Alentejo. Há uma efetiva correspondência entre aquele que é o seu desejo e esta realidade? Existe. Existe porque é exatamente esses os territórios que têm menor pressão do ponto de vista do turismo, mas também é curioso que nós já encontramos enoturismo noutras regiões do país. O enoturismo é muito importante para todo o território nacional. Aliás, ele tem expressão desde as grandes cidades até às cidades do interior e aos territórios rurais, digamos assim. Mas também às nossas ilhas. Portanto, o enoturismo é um dos produtos turísticos que ajuda a reduzir a assimetria regional, digamos assim, do ponto de vista da atração turística, mas também ajuda a que se possa ter experiências de turismo e viajar em qualquer época do ano. Porque em qualquer época do ano é possível ter uma experiência de enoturismo. Por aquilo que tive a oportunidade de me aperceber, a indústria do vinho calcula à escala mundial que neste momento o enoturismo representa qualquer coisa como cerca de 20% do total da atividade. As perspectivas continuam a ser boas perspectivas em termos de crescimento? Hoje em dia, as pessoas, quando viajam, escolhem um destino por muitas razões, não apenas por uma.
e muitas vezes o que as pessoas fazem é olhar para um determinado território e tentar identificar nesse território características que têm a ver com os seus interesses. E, efetivamente, o interesse associado ao enoturismo, à arquitetura, à arte, à gastronomia, são cada vez mais motivos para as pessoas viajarem. Hoje, viajar não é apenas encontrar um local, percorrer uma rua ou estar sentado numa esplanada ou numa praia. Hoje, viajar é um ato de crescimento pessoal, é um ato de mais conhecimento, de criar conhecimento para si próprio e, portanto, o enoturismo também tem este papel, porque ajuda a conhecer, desde logo, os territórios, ajuda a conhecer a cultura desses territórios, as histórias das famílias, que são muitas vezes muito importantes também para diferenciar e para ajudar as pessoas a escolherem um destino em relação ao outro. Ajuda também o enoturismo a trazer um valor acrescentado para as populações locais. E isso é muito importante, que também o enoturismo tenha esta capacidade de criar valor para quem vive naquele território. O Governo, ainda no primeiro semestre de 2024, referiu-se à necessidade de encontrar um enquadramento legal para a atividade do enoturismo. Pergunto-lhe se sabe de que forma é que esse processo se encontra e de que maneira é que, no fundo, esse enquadramento poderá ajudar, nomeadamente nas candidaturas a programas de financiamento do Turismo de Portugal, por parte dos operadores que querem estar nesta atividade do enoturismo. Bom, em primeiro lugar, o enoturismo é legal em Portugal. O enoturismo está perfeitamente enquadrado, é uma atividade turística que tem um enquadramento enquanto uma atividade de animação turística e, portanto, não há qualquer ilegalidade. A questão do CAI específico para a atividade não é um assunto... Bom, esse é um assunto que naturalmente ultrapassa até, provavelmente, o próprio país. Não há nenhum país europeu que tenha um CAI específico do enoturismo. Não parece tampouco que seja uma matéria tão relevante assim, uma vez que, na verdade, as entidades, as empresas, melhor dizendo, que querem ter atividade de enoturismo, estão perfeitamente enquadradas em CAIs que existem e que, portanto, podem perfeitamente recorrer a financiamento. Aliás, prova disso é que o Turismo de Portugal, nos últimos anos, tem tido linhas de apoio financeiro específicas para a atividade de enoturismo, seja por via das empresas melhorarem os seus espaços de adega para poderem receber turistas, seja por via de encontrar financiando centros de interpretação relacionados com o enoturismo, museus, hotéis vínicos. Enfim, o enoturismo é uma atividade ou é um produto turístico que é bastante transversal. Quem tem um hotel vínico está a fazer enoturismo. Quem tem um centro interpretativo relacionado com vinho está a fazer também enoturismo. As empresas de animação turística que levam os turistas a experienciar, seja numa adega, seja num restaurante, seja num espaço onde podem ter experiências específicas de enoturismo, têm também elas essa atividade perfeitamente regulada e perfeitamente legal. Portanto, este legal. alerta ou esta crítica, digamos assim, ao estado das coisas, não faz, na sua opinião, grande sentido. Ou seja, não é por aí que um projeto deixará de ser apoiado, nem nunca por exemplo... deixou. Okay. Aliás, têm sido apoiados todos os projetos que são apresentados no Turismo de Portugal relacionados com o enoturismo, até porque, como digo, o próprio Turismo de Portugal tem, naturalmente, linhas de financiamento que inclui as empresas de enoturismo. E tem feito. Qual é a dimensão, neste momento, desses apoios, ou qual tem sido até agora a dimensão desses apoios e de que forma é que as pessoas os podem agilizar, não é? Porque muitas vezes ouvimos também essas interrogações. De que forma é que eu posso agilizar isto tudo? Exato, podem exatamente como todas as outras empresas da atividade turística. Portanto, as linhas de financiamento estão abertas e, portanto, podem perfeitamente, nos diferentes programas, apresentar os seus projetos.
Posso lhe dizer que nos anos mais recentes houve apoios financeiros à volta de 140 milhões de euros, que é um número bastante significativo e expressivo de como o enoturismo tem sido objeto, naturalmente, de apoio e continuará a ser. Continuará a ser porque um produto turístico com as características que tem o enoturismo, que tem esta capacidade, como dissemos, de ser transversal não só à atividade turística, mas também aos territórios e às regiões, não podia deixar de ficar de fora. Portanto, essa é uma não questão. Nos últimos anos, este eixo gastronomia-vinhos tem sido considerado estratégico para a promoção do turismo de uma forma mais lata em Portugal. Na estratégia de turismo para 2035, haverá um reforço deste eixo gastronomia-vinhos? A gastronomia e vinhos já era um atributo na estratégia de turismo 2027 e na estratégia 2035, seguramente que manterá a sua posição, provavelmente será reforçada, mas os detalhes sobre a estratégia 2035 muito brevemente serão públicos. Estamos a falar em gastronomia e vinhos, em enoturismo. Recordo-me que talvez um dos projetos mediaticamente mais importantes dos últimos tempos tenha sido o facto de termos conseguido trazer a Michelin com um olhar específico, muito 100% só para Portugal. Foi um processo difícil, custoso, foi algo que teria que acontecer com alguma naturalidade. De que forma é que o turismo de Portugal abraçou, no fundo, esta chegada do Guia Michelin exclusivamente ao nosso país? Bom, a Gala Michelin chegou a Portugal por força também da atividade do turismo de Portugal. Fomos parte ativa dessa iniciativa e continuamos a ser a parte ativa de captar para Portugal este evento, que é mais do que um evento, porque, como sabemos, o que nós estamos aqui a falar é em ter um guia Michelin Portugal. E isso é muito importante, porque é a forma que nós temos de dar mais relevância àquilo que é feito em Portugal do ponto de vista da alta gastronomia. E o que estamos a fazer é realmente extraordinário. Os nossos chefes têm feito um trabalho incrível de elevar a gastronomia portuguesa a um ponto que, hoje em dia, eu acredito que tem um potencial muito grande de ser um dos motivos de comunicação, mas também de visita ao nosso país. Estamos a ter esta conversa no Porto, na cidade do Porto, no bonito auditório do Museu Nacional Soares dos Reis. Também aqui no Porto, em 2027, se a memória não me falha, nascerá um projeto que de alguma forma tem muito a ver com isto que estávamos agora a conversar, com a alta gastronomia, inspirado na realidade do País Basco. De que forma é que esse centro de desenvolvimento pode influenciar decisivamente aquilo que é o atual modelo de negócio dos restaurantes super premium e dos hotéis que de alguma forma também querem ir um bocadinho mais além em termos de oferta? É muito importante que os atores que hoje em dia têm um trabalho extraordinário no âmbito da gastronomia e da alta gastronomia possam ter a oportunidade de encontrar espaços de formação de alto nível, mas acima de tudo que se consigam ter um centro que traga inovação do ponto de vista transversal para todo o ecossistema da gastronomia. Este trabalho que tem sido feito aqui no Porto para criar um espaço de inovação na gastronomia vai marcar a diferença, julgo eu, na gastronomia nacional, e isso é muito importante. A Lídia Monteiro tem insistido bastante nos últimos anos na necessidade de internacionalizar marcas portuguesas. O enoturismo português, de alguma forma, pode contribuir para essa internacionalização? Sim, eu acredito que o enoturismo tem um potencial de criar marcas para poder ter expressão internacional. O enoturismo tem, do ponto de vista da parte da produção, digamos assim, do vinho, uma experiência, os produtores têm uma experiência de fazer marca. É importante que também
ponham essa experiência ao serviço da atividade turística propriamente dita e que possam fazer marca de enoturismo. É distinta, porque estamos a falar aqui de um setor primário e do setor terciário, e criar marcas no setor terciário é bastante mais complexo. Porém, eu acredito que é com marca que os negócios conseguem ter mais valor. É com marca que os negócios e as empresas conseguem ter um valor acrescentado ao seu produto. Fazer um evento como a Wine and Travel Week, que já vai na terceira edição, em Portugal, é hoje possível, ao contrário, e com o impacto que tem, é hoje possível, ao contrário daquilo que seria há 15 anos? Sim, acho que isso é evidente. Aliás, a Wine and Travel Week é uma iniciativa inovadora que não existe em nenhuma parte do mundo e que é de realçar que é no Porto que se vem fazer e que se quer ter a ambição de fazer negócio do enoturismo internacional. Essa é uma ambição enorme, mas que está nas nossas mãos conseguir concretizá-la. O Porto é já de si uma grande marca, relacionada com o vinho, mas também com a cidade e, de alguma forma, com a região que representa. E trazer isso, trazer essa marca e associar a ela aquilo que tem a ver com o enoturismo só pode bater certo. E isso é o resultado da Wine and Travel Week. Vemos Portugal a receber cada vez mais turistas de países como os Estados Unidos, o Brasil, Reino Unido, Alemanha, França. Neste momento, o turismo de Portugal, para além destes mercados que acabei de referir, identifica outros mercados que sejam estratégicos? Sim, nós estamos neste momento num período de alargamento a outros mercados. É certo que antes da pandemia estávamos num processo de alargamento à Ásia, que com a pandemia tivemos aqui um revés, como é lógico, e que voltamos agora, ainda que de uma forma um bocadinho diferente, mas regressamos à Ásia. Mas há dois mercados que se calhar eu poderia aqui destacar. Um deles é o México. É um mercado que olha para Portugal como um destino muito interessante e, efetivamente, nós estamos também a preparar-nos para abrir o México ao turismo em Portugal e, curiosamente, temos crescido muito num país bastante longínquo e crescemos organicamente, que é a Austrália. Curiosamente, tem em comum que é um destino de enoturismo muito forte, mas é também um destino muito forte em surf. E isso une-nos. É pelo surf que os australianos neste momento vêm para Portugal. Mas quando chegam cá vão experimentar enoturismo, vão experimentar os nossos vinhos, vão procurar as nossas adegas e as nossas quintas. E é curioso porque temos feito um trabalho muito ténue e agora mesmo temos inclusive uma equipa que está na Austrália justamente a trabalhar com operadores porque encontramos ali uma forma de crescer num mercado tão longínquo. De acordo com a pesquisa que estive a fazer, Portugal será o quinto país em que o turismo mais contribui para o PIB, o Produto Interno Bruto. Pergunto-lhe se este peso na economia ainda é seguro ou se, pelo contrário, começa a ser perigoso. O que nós procuramos é que o turismo possa crescer, crescendo bem. Isto quer dizer que é importante que o turismo seja cada vez mais um turismo sustentável, um turismo responsável, tanto do ponto de vista ambiental como do ponto de vista social. Não há, naturalmente, turismo se não houverem outras áreas da economia que possam também alimentar o turismo. Tudo isto tem, naturalmente, vasos comunicantes. Portugal tem características muito particulares para o turismo. Mas também é verdade que as empresas têm sabido investir nos seus negócios e também é verdade que temos olhado para as oportunidades e temos transformado essas oportunidades em realidades. O que é importante é que também os outros setores possam, naturalmente, crescer e florescer, porque só assim é que temos uma economia saudável. Bom, tenho uma última questão para colocar à Lídia Monteiro, provavelmente a mais difícil desta conversa. Vou-lhe pedir o exercício de, por momentos, se esquecer que é vogal do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal e colocar-se apenas na posição de uma turista portuguesa ou internacional que pretende ter acesso a algum tipo de experiência, fazer uma espécie de roteiro
Que tipo de experiência, que tipo de roteiro seriam esses pelo nosso país? É mesmo uma pergunta difícil, porque é difícil escolher entre as múltiplas experiências que há em Portugal. Mas destacaria duas, se me permitem. Primeiro, o Douro. O Douro é claramente uma região especial do ponto de vista do enoturismo, seja o Douro Vinheteiro, seja o Douro Superior, toda esta riqueza paisagística, mas também patrimonial, que termina justamente em Foscoa e termina nas gravuras rupestres, é uma riqueza enorme e, portanto, escolheria em primeiro lugar talvez o Douro. Não me esqueceria nunca de ir ao Pico e poder estar no meio do Atlântico, com uma paisagem também extraordinária, poder ter acesso ao próprio percurso até ao cimo do pico, que é uma experiência muito diferente, mas também na beira interior, no Dão ou no Alentejo, e pode terminar no Algarve. Sem esquecer a Madeira.